Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um vídeo motivacional, Pílulas da Sabedoria, porque vocês aprendem um pouquinho com a minha inteligência emocional. A gente aprende junto, se divide, é uma troca, é recíproco. Também obedecendo o pedido de vocês, porque afinal de contas vocês pediram isso pra mim, eu vou falar um pouco sobre autossabotagem. Autossabotagem, o nome já diz, é quando eu me autossaboto, quando eu me prejudico, mas 100% das vezes é sem perceber. É difícil uma pessoa se autossabotar de propósito, tipo, não, eu sei que eu vou me prejudicar, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque então não é autossabotagem, então eu tô fazendo porque eu quero. Mas quando eu me autossaboto e eu não tô notando, será que eu finjo pra mim mesma? Como saber? A autossabotagem, ela é mais perigosa ainda quando ela vem junto com a vitimização. Então eu vou dividir esse vídeo em duas coisas. Vou ter que explicar um pouquinho lá de trás. O nosso cérebro, ele é meio que dividido em 3 camadas. Primeiro, lá na época das pedras, na época das cavernas, quando a gente foi, criado e tudo mais, a gente tinha um instinto de autopreservação, que é o cérebro reptiliano, que ele foge, ele tende a fugir do medo e a se preservar. Só que a gente não tinha casa, a gente não tinha cobertor, a gente não tinha geladeira, vivia-se até os 40, 50 anos, quando muito, porque não tinha remédio, a alimentação era precária, várias coisas eram muito difíceis. Então o que acontecia? Às vezes um bicho me comia, e aí eu morria na selva, às vezes eu nem tinha comida, e aí eu ficava sem comida. Então eu precisava me autopreservar, eu precisava correr, esconder, enfim. Diante disso, o meu cérebro funcionava somente para que eu sobrevivesse. E é esse primeiro cérebro reptiliano, que na maioria das vezes é o que a gente mais usa. A gente usa essa parte do cérebro, inclusive para conversar com as pessoas. Num relacionamento de marido e mulher, por exemplo, ou de namorados, ou de amigos. Às vezes, um está falando sobre um assunto e outro está falando sobre outro. E vocês não estão notando, porque vocês não estão se ouvindo. Se alguma coisa que o namorado, que o colega, que o marido falou, que ativou o seu cérebro reptiliano, o seu instinto de defesa, você ataca. E a partir daquele momento você não é mais capaz de ouvir nada do que foi dito. Seja que você se sentiu ofendido, seja que a voz foi alterada. Às vezes o que a pessoa está falando é muito importante para você, mas ele subiu o tom de voz um pouquinho, você ativa o cérebro reptiliano, porque afinal de contas, grito é autodefesa. Pô, tá gritando, eu preciso me defender. E aí você não escuta mais nada dali em diante. Então esse cérebro, ele é a nossa autodefesa. Ele foge da dor e ele autopreserva de uma maneira muito primitiva, porque é o princípio do princípio. E a dor engloba qualquer coisa. Vamos supor que você precisasse dormir mais, porque o seu corpo estava muito cansado. O seu cérebro vai se programar para que você durma muito. Nem que para isso você não tenha que sair da caverna e ficar dormindo. Só que isso funcionava quando você era das cavernas. A gente já evoluiu, a gente já passou por uma outra camada de cérebro e ainda uma outra, que é o cérebro frontal, que é onde funcionam os movimentos atuais. Traçar uma linha de raciocínio lógica que não seja invadida pelo emocional, porque afinal de contas hoje a gente tem comida, hoje a gente tem habitat, hoje a gente tem uma linguagem emocional muito maior para se entender. A gente não precisa mais usar o cérebro primitivo, só que ele existe. E como ele fica aqui embaixo e depois vem as outras camadas, ele é o primeiro lugar a ser atingido. Digamos que 90% das pessoas não conseguem deixar o comando chegar na parte frontal, que é onde a gente de fato consegue traçar uma linha de raciocínio. Por isso tantas pessoas precisam talvez de terapia de casal, porque não conseguem se comunicar, que é a famosa inteligência emocional. E explicando tudo isso, toda essa introdução, eu vou explicar sobre a autossabotagem. A autossabotagem entra daí. Eu não consigo deixar de comer pão. Primeiro que quando você manda um comando, eu não consigo, esquece. Se você mandou um comando eu não consigo, a probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque você mandou um comando, uma ordem para o teu cérebro. Eu não consigo.
Então, você, além de pensar, você verbalizou. Pensei, falei, que é um dos meus sentidos, verbalizei, ou seja, escutei, mandei um comando para o meu cérebro. Não consigo, não consigo. Vai precisar do pão. Então, a dificuldade que você vai ter, se já era difícil, é maior ainda. Porque você tem um comando verbal, tá escutando o que você tá falando, tá pensando, tá com vontade, esquece. Lá vem o pão. É desnecessário você mandar essa ordem verbal para o teu cérebro de que você não consegue. Você pode até pensar que você não consegue, mas quando você verbalizar e ouvir, o não consigo vai ficar muito mais forte. Por que em vez de você falar eu não consigo, você não fala vou fazer? Não é nem eu vou tentar, porque eu vou tentar também tem uma margem de erro de não conseguir. Eu vou fazer. Então, autossabotagem a gente faz o tempo inteiro na vida. Quando a gente diz, eu não consigo arrumar um namorado, eu tô encalhada tem um tempão, eu não consigo casar, ou se não, eu não consigo achar um funcionário que funcione pra mim, eu não consigo achar um emprego legal, eu não consigo... Isso tudo é autossabotagem. Você mandando comandos negativos de não consigo, não sou capaz, é difícil, isso tudo é autossabotagem. Antes de tentar, antes de criar um movimento positivo, você já criou um movimento negativo. E aonde entra a vitimização aí, que eu falei no começo do vídeo? Vitimização é quando eu tiro a minha culpa, eu me isento. Em vez de me apropriar do que eu realmente posso fazer, eu delego ao outro, ou eu delego a externos, ou algum motivo que não depende de mim. Eu não encontro emprego. Eu já procurei em todos os lugares e eu não encontro. Será que você realmente procurou em todos os lugares? O quanto isso depende de você? Com tantas pessoas precisando de serviço e precisando de coisas, será mesmo que você procurou o suficiente? Ou você está tentando delegar para fugir da dor? Porque, como eu disse, o nosso cérebro ele foge da dor. Então, toda vez que eu tenho que lidar e encarar os meus problemas, as minhas dificuldades, a tendência do meu cérebro é fugir da dor. Eu não consigo fazer dieta, já tentei de tudo, já fui em todos os nutricionistas, já fui em todos os profissionais, para mim não dá, eu devo ter algum problema hormonal. É mais fácil botar a culpa no problema hormonal do que se autocapacitar. Não, na verdade eu não faço porque eu sou cara de pau. Esse é o primeiro passo para que você consiga traçar um movimento diferente. Eu não faço porque eu não fiz o bastante. E aí, tô a fim de fazer? Vou fazer. Se autoaproprie do que é seu. Saia do lugar da vítima. Para de culpar todo mundo. Eu não consigo fazer uma reeducação alimentar porque eu não tenho tempo para cozinhar. Você não tem tempo ou você não administra o seu tempo? Não, eu não consigo fazer porque eu não me organizo. Então eu botei a culpa para mim. Toda vez que você se autoapropriar da sua culpa, entrou o primeiro movimento e o mais importante de autoconscientização. Através do movimento de autoconscientização, eu saí do lugar da vítima. Enquanto eu continuar no lugar da vítima, eu não vou conseguir nada. Então, a autossabotagem, ela é presente na nossa vida em vários momentos. Toda vez que eu me autossaboto para criar um movimento diferente do que eu busco. E a vitimização tá junto. Eu não consigo um namorado. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo. Eu tô tentando mudar de casa, mas eu não consigo achar tempo. Administre seu tempo. Então pare e pense. Eu quero 5 desejos. 5 desejos que você gostaria de cumprir até o final do ano. Escreva esses 5 desejos. Agora, desses 5 desejos, de cada um deles, você vai escrever 5 motivos pelo qual você ainda não conquistou ou não conseguiu. Desses 5 motivos, não vale roubar, tem que ser nessa ordem, não pode, porque como é um exercício que eu tenho que passar todo dia uma vez para você, se vocês fossem clientes meus, eu passaria 1 a 1, que é exatamente para vocês podarem o cérebro de vocês, para que ele não roube. Mas como eu não posso, eu tenho que passar o exercício de uma vez, eu preciso que vocês sejam honestos com vocês mesmos e não se autossabotem. Porque afinal de contas, se você fizer o exercício errado, só quem tem a perder é você. Nem te conheço, minha vida não muda em nada. Então vamos ser sinceros com você mesmo. Escreva 5 sonhos, 5 coisas e depois escreva 5 motivos pelo qual você ainda não conquistou. Depois de escrito, você vai olhar esses 5 motivos e vai ver qual desses motivos
tem um culpado. Seja ele externo ou seja ele mais palpável ou não palpável. Por exemplo, arrumar um emprego. E aí eu tenho 5 motivos pelo qual eu não arrumei um emprego. Eu não arrumei por falta de tempo, eu não arrumei porque existem outras pessoas melhores que eu não arrumei porque o mercado tá difícil, eu não arrumei por whatever. Esses 3 motivos que eu dei, o mercado tá difícil, não arrumei por falta de tempo, é meu. Esses 3 motivos estão me deixando no lugar da vítima. A falta de tempo, quem é responsável? Eu. O mercado tá cheio? Vai estudar, vai atrás. Você pode, você consegue. Se o outro está conseguindo, você também. Eu não consegui me organizar, ou eu não consegui deixar os meus currículos, ou eu não tenho cursos suficientes porque eu não tenho isso, ou porque eu não tenho aquilo. Tudo isso é vitimização.